Queridos alunos e alunas, apresentamos aqui a nossa RETAP, a nossa retificação de aprendizagem, da nossa avaliação número 3, a A3, da primeira chamada. Esta prova teve como conteúdo a base comum, a nossa BC. Postamos aqui a capa da nossa avaliação, lembrando que nós temos um fórum específico para a realização de comentários, retirada de dúvidas, que está aqui neste bloco da avaliação número 3. Então, pedimos que os alunos olhem e na quarta e na quinta-feira façam a postagem de alguma dúvida que tiverem com relação a essa prova. Primeira chamada, questão número 36. Durante a Conferência de Paris, que levou ao Tratado de Versailles, existiam dois pontos de vista, conforme o texto. Havia dois esquemas rivais para o futuro governo do mundo: os 14 pontos do presidente Wilson e a paz de Cartago de Messier Clemenceau. No entanto, só um desses esquemas podia ser adotado, porque o inimigo não se tinha rendido incondicionalmente, mas com base em determinados termos a respeito do caráter geral da paz. Keynes, John Maynard, As Consequências Econômicas da Paz, da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, 2002, fundação essa do Ministério das Relações Exteriores. O texto mostra que os Estados Unidos, Wilson, defendiam uma política oposta à francesa, representada por Clemenceau. A partir da leitura do texto, quem era o inimigo que não tinha se rendido incondicionalmente? Não era a Itália, que estava ao lado dos franceses. A Espanha não lutou na Primeira Guerra Mundial. A Sérvia também estava no bloco antagônico aos alemães. E Portugal lutou ao lado dos aliados. Portanto, quem se rendeu, mas não incondicionalmente, tanto que não teve seu território invadido, foi a Alemanha, alternativa A. Questão 37. Em 1918, o Brasil enviou uma divisão naval para fazer o patrulhamento do Atlântico Sul, após a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. No mesmo ano, o jornal Correio da Manhã publicou a seguinte matéria: procedente de Londres, recebeu ontem o almirante Alexandrino o seguinte telegrama: os lords do almirantado britânico acabam de receber, com profundo pesar, a notícia de que a epidemia de influenza espanhola, que atacou o porto de Dakar, causou 89 mortes no pessoal da divisão brasileira. Suas excelências exprimem à Marinha do Brasil sua profunda simpatia pela perda de tantos bravos, que, antes de terem a oportunidade de encontrar o inimigo comum, sacrificaram suas vidas pela causa das nações aliadas. Correio da Manhã, número 7154, de 28 de setembro de 1918, acervo da Biblioteca Nacional. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a participação brasileira na referida guerra e a pandemia de gripe espanhola, podemos afirmar que: letra A. Embora o texto deixe claro que membros da divisão brasileira tinham falecido devido à gripe espanhola, a doença nunca chegou ao território brasileiro, diferentemente do que tem acontecido, por exemplo, na atual pandemia de Covid-19. Errado, pois a doença, a gripe espanhola, chegou ao Brasil. B. A pandemia de gripe espanhola já estava no fim quando o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. A doença foi facilmente controlada em todo o mundo, devido a amplas redes hospitalares, medicação específica e vacinação em massa. Nada disso estava à disposição à época e, particularmente, ela começou a agraçar pelo mundo no final da guerra e não antes. C. Além do envio de navios para realizar o patrulhamento do Atlântico Sul e de aviadores à Europa, o Brasil também organizou uma missão médica que se dirigiu àquele continente. Então, todos esses itens estão corretos. O Brasil fez tudo isso aí.
Letra D. Por ter entrado no conflito tardiamente, o Brasil acabou sendo excluído pelos vencedores da Liga, ou Sociedade das Nações, organização criada após o fim da guerra. Não, isso não é verdade, o Brasil participou da Liga das Nações. Letra E. Apesar da nota de pesar enviada pelo almirante britânico, Brasil e Inglaterra estavam em lados opostos na guerra, já que o governo brasileiro entrou no conflito em apoio aos impérios centrais. Não, isso está errado. O Brasil apoiou a Inglaterra, ou seja, o bloco de alianças que ela participava. Questão 38. A fotomanipulação foi uma estratégia amplamente utilizada durante o governo de Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos aqui uma foto de Stalin com outras duas pessoas e depois uma delas sumiu. Aqui está mais à nossa direita. Essa estratégia nos permite perceber que a. O governo de Stalin buscava afastar da burocracia do Partido Comunista qualquer elemento que considerasse apoiador de Lenin, que acabou assassinado em 1940, quando estava exilado no México. Quem estava exilado no México e morreu em 1940 foi Trotsky. Lenin morreu em 1924. Apesar de enaltecer a figura de Stalin, a propaganda e a fotomanipulação enfatizavam que havia uma certa tolerância ao compartilhamento do poder durante o período stalinista. Isso ficou explícito quando os gulags foram extintos nos anos 1930. Muito pelo contrário, os gulags existiram até pós-Stalin e não havia essa tolerância ou compartilhamento de poder. Stalin era um líder totalitário. Letra C. Stalin procurava eliminar qualquer indivíduo que se opusesse à ANEP, Nova Política Econômica, em inglês, que visava sobretudo a industrialização pesada, especialmente de base, e a coletivização rural forçada. A ANEP foi colocada ainda no período de Lenin e terminou posteriormente. A busca de contenção de opositores por parte do governo stalinista se limitava à manipulação da documentação. Os grandes expurgos entre os anos de 1936 e 1938 não implicavam na execução de eventuais opositores de Stalin dentro do Partido Comunista. Muito pelo contrário, eles foram executados. Letra E. Além de políticas sistemáticas de perseguição e execução, a ditadura stalinista buscava manipular a história e a memória, apagando a existência de opositores da documentação. Então, essa aqui é a correta. Isso tudo aconteceu. Questão 39. O historiador francês Henri Michel estabeleceu uma série de elementos que caracterizam o fascismo. Rejeição da democracia, considerada podre porque, segundo um regime de fraqueza dominado pelos grupos de pressão, é incapaz de salvaguardar o interesse nacional. O pluralismo dos partidos apenas gera divisões e discussões inúteis. Rejeição, por conseguinte, do individualismo, dos direitos do homem, da dignidade da pessoa humana, porque o indivíduo não tem nenhum direito. Apenas existe pela comunidade na qual se integra. Precisa ser enquadrado e comandado. Rejeição da sociedade liberal, porque a liberdade degenera em licença, e a licença em enfraquecimento da coesão do grupo. Rejeição do comportamento comandado pela razão. O fascismo é uma reação anti-intelectualista. Ao mesmo tempo, o fascismo combate o socialismo marxista, porque este é fundado na luta de classes e conduz à divisão e enfraquecimento do grupo social. Censura também a liberdade econômica, o laissez-faire, que permite aos fortes esmagar os fracos, em detrimento da coletividade. A centralização suprimirá os particularismos locais. O Estado irá fazer prevalecer o interesse coletivo sobre o dos indivíduos. Esse Estado forte encarna-se num chefe providencial, guia e salvador da nação, erguido da massa pelo impulso da sua personalidade. A sua palavra é lei e também a verdade. O culto do chefe traduz-se pela difusão limitada da sua imagem nas paredes ou no cinema,
nas mostras, nos lugares públicos e nas casas. Henri Michel, Os Fascismos, em Marx, Ademar, Beruti, Flávio, Faria, Ricardo. História contemporânea através de textos. São Paulo, Contexto, 2008, páginas 137 a 140. Dessa forma, entre as características gerais do fascismo, podemos incluir o A. Liberalismo econômico, racionalismo e culto ao líder. Não. O liberalismo econômico está explicitamente colocado que não é seguido. B. Socialismo, liberalismo político e intervencionismo estatal. Já tiramos aqui o socialismo e o liberalismo político. C. Culto ao chefe de Estado, anti-intelectualismo e o democratismo. Os dois primeiros estão ok, mas o terceiro, democratismo, está fora. Ele é antidemocrata. D. Antiliberalismo, antissocialismo e culto ao chefe de Estado. Os três são corretos. E. Liberalismo político, racionalismo e Estado forte. Não, o liberalismo político e o racionalismo não são colocados em pauta. Correção, então, letra D, de dado. Questão 40. Ao retornar de seu exílio na Suíça, Lenin escreve uma espécie de roteiro para seus partidários. Leia o trecho a seguir. A particularidade do momento atual da Rússia é que o país está passando do primeiro estágio da Revolução, que deu o poder à burguesia, pelo fato do proletariado não ter o suficiente nível de consciência e de organização, ao segundo estágio, que deve colocar o poder nas mãos do proletariado e dos setores mais pobres do campesinato. Vladimir Ilyich Lenin, tese de abril, 4 de abril de 1917. Portanto, na estratégia de Lenin, quem lideraria o segundo estágio? A Duma não, porque é uma assembleia e ligada ao czar. Os mencheviques não, que eram a parte os russos brancos, que apoiavam, tratavam e faziam suas ações apoiadas na burguesia. Os kulaks não, porque eram do campesinato, mas ricos. E a aristocracia czarista, muito menos. Então, sobrava os bolcheviques, que era para quem Lenin dirigia as suas teses, como está escrito até no primeiro parágrafo. Questão 41. Hoje foi enterrado o liberalismo econômico. A corporação opera no terreno econômico, como o grande conselho e a milícia operam no terreno político. O corporativismo é uma economia disciplinada e, portanto, controlada, pois não se pode pensar em uma disciplina sem um devido controle. O corporativismo sugere o socialismo e supera o liberalismo, cria uma nova síntese. Há um fato sintomático, um fato sobre o qual não se refletiu bastante: a decadência do capitalismo coincide com a decadência do socialismo. Todos os partidos socialistas da Europa estão em farrapos. Não falo somente da Itália e da Alemanha, mas também de outros países. Benito Mussolini, O Estado Corporativo. Discurso de 14 de dezembro de 1933. O Duce italiano pregava que seu movimento, o fascismo, se opunha a uma série de modelos econômicos da época. Por isso, dizer que o indivíduo deveria se submeter às necessidades do ou da o grande conselho, a milícia, o capitalismo e o socialismo são citados no texto, mas estão abaixo daquilo que ele propõe. Como o próprio nome da referência fala, o Estado estava acima de todos. Então, letra A, Estado. Questão 42. No período entre guerras, movimentos de inspiração fascista surgiram em várias regiões do mundo. Dois exemplos foram o franquismo, na Espanha, e o salazarismo, em Portugal. A propaganda era uma estratégia muito utilizada nesses regimes. Vemos à esquerda uma foto de Franco e à direita um desenho de Salazar. Dois elementos comuns a esses movimentos que podemos observar nos cartazes são: comunismo e respeito à democracia. Não. Liberalismo político e a valorização do indivíduo. Não.
Nacionalismo e o culto ao chefe de Estado. Sim, está exaltando a figura do chefe de Estado e uma visão nacionalista dos dois Estados. Estado teocrático e o socialismo. Não, tínhamos um Estado baseado no líder. E o socialismo era justamente o oposto. Estado autoritário e liberalismo econômico. Não, o controle era todo do líder do Estado. Questão 43. Em 1943, o filósofo francês Jean-Paul Sartre encenou a peça As Moscas, em plena França ocupada. O homem está condenado a construir o seu próprio destino. Foi com essa noção de livre-arbítrio, um dos pilares do existencialismo, que Jean-Paul Sartre modernizou um antigo drama grego em As Moscas, de 1943. A obra retoma o mito de Orestes e tem como tema central a liberdade de escolha e a responsabilidade na ação humana. A adaptação do drama de Eurípides por Sartre foi uma alegoria à ocupação da França pela Alemanha de Hitler. Na época em que escreveu a peça, a França estava paralisada pelo medo do terror nazista, exatamente como Argos. A submissão aos ocupantes alemães significava uma promessa de salvação. Revoltar-se parecia não ter sentido. Os partisãs eram encarados como assassinos pelos próprios franceses. Cada ataque da resistência francesa era vingado pelos alemães com a execução de franceses escolhidos ao acaso. Para Sartre, porém, a liberdade não tinha preço. E aí estão as fontes. Com base no texto lido e nos seus conhecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que, letra A, apesar da parte norte do território francês ter sido ocupada pelos alemães, no sul do país foi implantada a República de Vichy, um governo democrático, fortemente opositor aos nazistas e que apoiava as diversas formas de resistência aos invasores. Muito pelo contrário, Vichy era um estado vassalo dos alemães. B. O ano em que Sartre encenou As Moscas, peça no qual articula reflexões sobre a ocupação alemã e princípios do existencialismo, foi o mesmo momento no qual ocorreu o ataque japonês à base naval nos Estados Unidos, em Pearl Harbor, o que mudou os destinos do conflito mundial nos 2 anos seguintes. Não, a peça é de 1943 e Pearl Harbor foi em 7 de dezembro de 1941. C. Sartre utilizou o recurso teatral para se opor à ocupação alemã e à inação de parcela da população francesa em relação aos invasores. Contudo, o filósofo também se mostra crítico a qualquer forma de resistência, que, de fato, foi inexistente em todos os territórios ocupados pela Alemanha nazista durante a guerra. Primeiramente, como diz o texto, ele achava que a liberdade não tinha preço. Primeira coisa. E segundo, haviam resistência nos territórios ocupados. Não esqueçamos os levantes de Varsóvia, o levante do gueto de Varsóvia e, posteriormente, mais próximo ao final da guerra, o levante de Varsóvia como capital. D. No ano seguinte à estreia de As Moscas, a França começou a ser libertada pelos aliados, a partir do desembarque na Normandia, porém, também em 1944, a Alemanha rompeu o pacto Ribbentrop-Molotov e invadiu a União Soviética, o que fez a guerra se arrastar até 1945. Não, a Alemanha quebrou esse pacto em 1941, não em 1944. Letra E. A obra de Sartre permite escrever que havia, de um lado, resistência à ocupação alemã, mas, de outro lado, havia medo na França em relação aos ocupantes nazistas, o que fez com que os franceses abrissem mão da liberdade e optassem pela submissão. Está correto e o texto mostra isso. Questão 44. A organização da FEB. Durante um almoço com as Forças Armadas, realizado no dia 31 de dezembro de 1942, Getúlio Vargas afirmou que o Brasil não se limitaria ao fornecimento de materiais estratégicos para os países aliados e que o dever de zelar pela vida dos brasileiros obrigados
a medir as responsabilidades de uma possível ação fora do continente. De qualquer modo, não deveremos cingir-nos à simples expedição de contingentes simbólicos. Alguns dias após a declaração de Vargas, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, apresentou um memorando ao presidente indicando que o contingente a ser enviado para o exterior deveria compor-se de 5 divisões, totalizando 100 mil homens. Em 5 de março de 1943, o presidente Vargas aprovou o memorando de Dutra sobre a força expedicionária, ressalvando, contudo, que o envio de tropas dependia do recebimento do material bélico necessário ao aparelhamento, tanto da força expedicionária como da tropa que deveria guarnecer o território brasileiro. Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação, Força Expedicionária Brasileira, FEB. Os eventos narrados no texto demonstram uma semelhança da atuação brasileira nas 2 guerras mundiais, o fornecimento de materiais estratégicos. Outro evento que envolveu o Brasil nas 2 guerras mundiais foi letra A. Envio de uma divisão naval para atuar no patrulhamento no mar Mediterrâneo. Não, isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. B. Afundamento de navios brasileiros pela força de submarinos alemães. Correto. Isso aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. C. Formação de um grupo de aviação de caça para atuar no território europeu. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. D. Envio de uma missão de médicos para apoiar os hospitais dos aliados. Errado. Só aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Letra E. Envio de uma força expedicionária para combater os alemães na Europa. Errado. Isso só aconteceu na Segunda Guerra. Questão 45. A Liga das Nações possuía uma Secretaria-Geral Permanente, sediada em Genebra, e era composta de uma Assembleia Geral e um Conselho Executivo. A Assembleia Geral reunia, uma vez por ano, representantes de todos os países membros da organização, cada qual com o direito a um voto. Já o Conselho, principal órgão político e decisório, era composto de membros permanentes, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e, posteriormente, Alemanha e União Soviética, e não permanentes, estes últimos escolhidos pela Assembleia Geral. Não possuindo forças armadas próprias, o poder de coerção da Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. Sua atuação foi bem sucedida no arbitramento de disputas nos Balcãs e na América Latina, na assistência econômica e na proteção a refugiados, na supervisão do sistema de mandatos coloniais e na administração de territórios livres, como a cidade de Danzig. Mas ela se revelou impotente para bloquear a invasão japonesa na Manchúria, 1931, a agressão italiana à Etiópia, 1935, e o ataque russo à Finlândia, 1939. Em abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda mantinha para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC, a Era Vargas, dos anos 20 a 1945. Pensada como um sucedâneo da Liga das Nações, a ONU foi criada com os objetivos principais de salvaguardar a paz mundial, proteger os direitos humanos, fomentar direitos iguais para todos os povos e melhorar os padrões de vida no mundo. Seu principal órgão é o Conselho de Segurança, hoje formado por 10 membros não permanentes e 5 membros permanentes com direito de veto: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha, França e China. Há ainda a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por ano, constituída por todos os Estados-membros. A Secretaria-Geral, que é o principal órgão administrativo, chefiada por um representante escolhido pelo conjunto dos membros da organização. O Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e agências especiais, também retirada do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. A Organização das Nações Unidas foi a sucessora da Liga das Nações. Assim como a Liga, a ONU se formou a partir do final de uma guerra mundial.
Uma característica muito importante que faz da ONU mais eficaz em suas ações é a letra A. Presença de países derrotados na Segunda Guerra Mundial como membros do seu Conselho de Segurança. Não necessariamente. Isso não é apenas necessário para o seu sucesso. B. Inexistência de membros não permanentes em seu Conselho de Segurança, como era na Liga das Nações. Isso também não leva a fazer com que a ONU seja respeitada. C. Permanência da organização em Genebra, na Suíça, país neutro em ambos os conflitos mundiais, de modo a evitar o desencadeamento de uma nova guerra na Europa. Não, a ONU tem sede em Nova York, Estados Unidos da América. Letra D. Determinação para que cada Estado-membro disponha de suas forças armadas para compor missões de paz ou para agir na eventualidade da organização ter de repelir um agressor. Essa é a principal característica que foi colocada no primeiro texto que não havia na Liga das Nações. Letra E. Utilização do poder de coerção da ONU apenas por meio de sanções econômicas e militares. Isso não aconteceu, as sanções econômicas eram parte da Liga das Nações e não tinham efeito, não tinham sucesso. A letra D é a correta. Chegamos então aqui ao final da retificação de aprendizagem, da RETAP, da avaliação número 3, a A3, nessa nossa primeira chamada. Pedimos aos alunos que tenham alguma dúvida que postem, então, no fórum desta prova desse bloco.